lá. Meu nome é Marcelo Zarski e você está no Bico do Corvo. Meu nome é Ederson Rosa, também conhecido pela alcunha Frater Goya, e eu tenho ojeriza a franquias. Meu nome é Ludmila Hashimoto e hoje, surpreendentemente, eu vim sem citações. Olha aí. Eu me chamo Glauber Gorski e você não aguenta a verdade. Vivemos num mundo que tem muros e esses muros têm que ser guardados por homens armados. Olha aí. Caramba. Depois fica o quiz aí de que filme é essa frase. Eu sou o Douglas e eu esqueci até o que eu ia falar depois dessa aí. Eu sou o Pedro e eu só queria dizer que não é quem você é por dentro, e sim o que você faz que te define. Olha aí. Eu sou o Silvano e eu acho que os pobres não trocam de roupa, e sim as roupas que trocam de pobres. Nossa. Muito bem. É isso aí, gente. O Homem no Muro. O Goya desvendou a charada do Glauber. É isso aí. Estamos aqui reunidos hoje, mais uma vez, com o nosso time de elite. Meu Deus, time de elite é foda. Nossa turma do cinema. Para falar sobre o top 3 filmes ruins bons que nós gostamos. É isso, gente? Ou é o top 3 filmes ruins que a gente gosta, top 3 filmes bons que a gente gosta, que a gente não gosta e que todo mundo gosta. É isso? Eu resumi mais ou menos? Eu acho que é por aí. Filmes que nós adoramos, ou filmes bons que adoramos odiar, ou filmes ruins que odiamos adorar, por aí, né? É filme. Beleza, é isso aí. Depois a Lud que se vira para colocar um título nesse episódio. Então é isso, a gente vai falar sobre isso logo após a nossa vinheta. E esse tema, né, chegou por causa daquele último episódio que gravamos sobre existe filme ruim, uma coisa assim, né? Eu não lembro o título do episódio, mas que a gente estava falando sobre o lance sobre um filme... Eu não lembro direito, era um filme que era sobre os filmes que onde que o filme tem que chegar, o que vai fazer o filme ser bom ou ruim, é uma coisa assim, não é? Eu não lembro, enfim, mas a gente chegou nesse episódio por causa disso aí. Quem não tá ligado, vai lá e escuta o episódio. Eu acho que é o episódio 193 ou 192, por aí. Enfim, então a ideia é essa, é a gente trazer top 3, alguém colocou um top 14 aí, agora há pouco, outro top 5, sei lá, o Glauber já tava com a lista da Billboard, não sei das quantas pra fazer, o Douglas já tava fazendo lista desde quando a gente começou essa conversa, mas a ideia é a gente falar, talvez, né, de filmes que são considerados ruins, mas que a gente gosta, e é um top 3. E como é que vai ser? Cada um fala os três seus, ou cada um fala um, e a gente vai conversando? Se fosse assim, eu queria começar. Porque eu fiz igual o Goya hoje, porque eu trouxe umas coisas aqui, ó, pra mostrar como eu sou chato. E eu trouxe, primeiro, os meus filmes ruins, que eu amo. Primeiro é esse aqui, ó, em VHS, que eu nem tenho onde assistir, que não dá pra ver, inclusive. Que é A Morte do Demônio 2, que é Evil Dead Parte 2, do Sam Raimi. Eu acho maravilhoso, tá em VHS aqui. Agora eu não tenho VHS do Sam Raimi. E a coleção do Nick Cage, da Lenda do Tesouro Perdido, que eu amo. Eu assisto todas as vezes que acaba a minha internet, eu boto isso aqui pra assistir, a Bruna fica maluca. E o outro eu não tenho em DVD, que varia bastante, mas hoje ele é o Eurotrip, que é um filme besterol de uma galera americana que vai pra Europa porque o menino quer ir atrás de uma menina que ele conhece pela internet e é o amor da vida dele, e parará, é tipo um filminho, comédia romântica, bem pastelão, e é maravilhoso.
Mas peraí, Eurotrip você acha que é o filme ruim que você gosta ou é filme Sim, bom? é um filme ruim que eu gosto. Eurotrip é sensacional. Então, mas é um filme considerado besterol, né? Assim, tipo, Não, mas eu não considero que Besterol seja ruim. Tá, mas agora a gente não vai entrar nessa questão de bom e ruim, né? Fazer Peraí. um sobre Besterol depois. Tá, então... Não, porque daí esse besterol é uma... Evil Dead 2 é uma obra de arte, também não é ruim, não é filme ruim, não. Não, mas Já errou, mas já errou tudo. é toscão. A ideia é um caos aqui. Besterol Não. é um gênero Não de é. filme. Isso não significa que pelo filme ser Colocar besterol ele vai Sam ser Raimi ruim. na lista ali de filmes ruins, Não. o homem tem coragem, hein? Eu coloquei porque eu acho esse filme, assim, bem breguinho, bem ruinzinho, e eu gosto. Eu gosto mais do primeiro, na real. Só que eu não tinha o primeiro em VHS pra mostrar. E esses são os meus 3 ruins, que eu considero que são filmes ruins que eu amo. Mas eu falo os bons também? Eu deixo pros bons pra depois. Falo os bons também? Pode falar, Tá. toda a sua lista. Tá, os bons. Eu trouxe só uma homenagem aqui pro Gorski, que é uma coisa que eu odeio, que é um filme do Paul McCartney, que é um documentário sobre ele. Eu só trouxe pra tirar uma onda com o Gorski. É uma piada interna minha e dele. Mas assim, ó, filmes que são considerados bons e que eu não gosto muito, assim, sabe? Eu não tenho eles em VHS ou DVD, mas eu tenho nesse livro aqui, ó, que é os 1000 filmes assisti antes de morrer. Um deles é o Titanic. Eu não gosto de Titanic, me julguem, mas eu acho esse filme chato pra cacete. Eu acho muito brega. Não gosto. Assisti, lógico, mas não gosto. Não gosto de Avatar. Acho horrível Avatar. Chato. Não acho bonito. Enfim. E o outro filme, não tá aqui no livro, mas eu não acho ele um filme ruim, mas eu não gosto dele. Que é o Pobres Criaturas, Poor Things lá, o atual aí, sabe? Não acho que ele é ruim, mas eu não gostei, achei chato, assisti em 4 partes diferentes, 4 vezes diferentes, 4 episódios diferentes, porque achei mega chato. Então são esses os meus 3 filmes bons que eu acho chato, que eu não gosto. Beleza? Foi. Passa minha bola. Falei demais. Eu vou falar então as minhas listas. Eram 14 que eu gosto, 5 que eu não gosto e um que tinha tudo para dar certo, mas não deu, para mim, né? Tudo bem pessoal. Eram 14, mas acabou de entrar mais uma. Eu estava tentando tirar um, mas entrou mais um agora. Então, Bagdá Café, que é alemão, que eu gosto, né? Garotas Incríveis, com o Michael Douglas e o Tobey Maguire, que eu adoro. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, Magnólia, Central do Brasil, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Encontrando Forrester, com Sean Connery, Viagem de Chihiro, Eu Sou um Ciborgue e Daí, que é coreano, Waking Life, Monstros S.A., Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, Cutie and the Boxer, que é um documentário, e Lost in Translation, eu criei um título, porque o título em português ficou muito ruim, né? Encontros e Desencontros. O título que eu daria para ele é O que se perde na tradução. E, por último, dos que eu gosto, Faça a Coisa Certa, do Spike Lee. Os que eu não gosto, A Vida é Bela, Rapa Nui, Dogville, Os Incríveis, animação, Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas. O que tinha tudo para dar certo não deu certo, tudo acontece em Elizabethtown. Calma lá. Você disse Os Incríveis? Então, Os Incríveis, pode fazer um comentáriozinho, né, para os mais controversos. Eu acho a ideia, né, o cerne, maravilhosa, né? Mas não me pegou. E aí é mais frustrante ainda, porque de novo, aquela coisa de ter tudo para dar certo, mas a execução teve alguma coisa que me incomodou, mas muito pessoalmente. O Rapa Nui, por exemplo, é um caso que certamente eu estava de mau humor no dia, entrei no cinema, não me pegou, e aí já fechei a cara pro filme e quase saí do cinema. Mas é muito pessoal, né? Isso.
Mas vocês adoram Os Incríveis, provavelmente. Como alguém que estuda dublagem com Márcia Coutinho, vulgo a Mulher Elástico, eu me sinto pessoalmente ofendido por ela. Ah, mas ela é maravilhosa. Ela é uma parte do filme, né? O filme tem vários aspectos e o conjunto, para mim, pessoalmente, acho que o que me incomoda é justamente esse quase, sabe? Quase para mim. Nossa, é muito legal a ideia, faz muito sentido para mim, mas não flui assim de uma forma que me envolva totalmente. Mas os dubladores são maravilhosos, adoro. Pra mim, Os Incríveis sentido, é o faz quarteto fantástico que a Marvel nunca vai conseguir fazer. Concordo, eu gosto particularmente da estética. Mas gosto, né? Gosto é que nem cu, cada um tem o seu. Vai lá. O Glauber quer falar. Eu acho que esse ponto do que de gostar, né, como, né, gostar por gostar, a gente pode gostar de qualquer coisa. A gente pode gostar de grandes obras, pode gostar de obras pequenas, né? Eu gosto muito dos filmes do Jack Chan, por exemplo, dos anos 80, especialmente o Lorde Dragão, que é de 82, e até porque eu vi no cinema, né, numa reprise mais tarde, e eu vejo muito assim um empenho em se realizar uma grande obra com poucos recursos e, indiferente a isso, o quanto realmente ela te toca. E a questão, e aí indo pro julgamento, né, da Ludmilla com relação aos Incríveis, cara, Os Incríveis é dos que eu mais gosto, assim, da Pixar, mas eu, por exemplo, faço uma contraparte disso com relação ao Divertidamente, que eu acho chato pra caramba. Eu acho que era um momento que eu estava estudando, como sigo, né, estudando a questão daquilo que conversa com a gente, que faz parte da gente, dentro da gente, né? Aquilo que Ruptura faz, né? E eu achei raso, eu achei... Tem a coisa da expectativa, talvez, mas eu achei piegas, também não me pegou, mas não me pegou mesmo, assim como, por exemplo, 2001, que eu acho um filme insuportável. Ele é belíssimo, mas eu acho disfuncional. Esse é um assunto até que a gente já conversou até com o Anderson, né? O filme 2001, ele funciona muito bem quando ele está apoiado pelo livro, porque os dois formam uma obra única, né, multimediática. Mas o filme pelo filme, do jeito que as pessoas falam e tentam tirar conclusões sobre o monolito negro, aquilo no livro não tem mistério nenhum. Aquilo é tudo narrado, né, contado. Então, às vezes, as pessoas fazem leitura e a gente fica desconfiado e assiste o filme e pensa, cara, não é nada daquilo, sabe? Eu gosto de filmes antigos, por exemplo. Eu sou realmente muito fã de Cidadão Kane, né? E vários filmes bem mais antigos até. Mas não me pega, por exemplo, o Lawrence da Arábia. Eu acho bom se eu tô com insônia. Eu coloco ali e começo a dormir. Porque conversa muito com aquilo que a gente é. Isso que é muito legal, né? Então, esses filmes que criam expectativas e não atendem, e aí eu posso falar, por exemplo, quase que da filmografia completa do Tarantino. Aquelas coisas que dá medo de colocar em praça pública ou rede social, porque o pessoal vem e arrebenta mesmo. Eu acho que Tarantino é um reciclador, assim, de boa qualidade, mas ele é só um reciclador. E aqui com vocês eu me sinto seguro para falar isso, tá? Mas eu não saio falando isso por aí, não. O pessoal fica meio nervoso. Eu me senti à vontade de falar que eu não gosto dos Incríveis, porque na mesma lista está um ganhador do Oscar, né? Que eu não sei o quanto é unanimidade, mas A Vida é Bela também é um filme que eu achei muito, assim, arriscado, de mau gosto, porque justamente porque o tema é delicado, né? Não pode, a ideia em si não é ruim, mas teria que ter sido executada de outra forma, eu acho, bem diferente. Mas... A Vida Bela eu vi no cinema, ele me trouxe um sentimento de vergonha alheia. Eu achei equivocado, e ganhou Oscar, né? Ganhou Oscar. Muito mais por questões, vamos dizer assim, políticas do que com relação à produção cinematográfica ou algo assim, né?
sei lá, tem lugar para todo mundo, né? Mas eu também, eu acho que o Roberto Benigni tem filmes bem mais contundentes e interessantes na filmografia dele do que A Vida é Bela. Mas, de novo, né, a gente não... É Pedro falando de Paulo e a gente sabendo mais de Pedro do que de Paulo, né? O que é muito legal também. Mal que vocês souberem do Pedro, vocês falam para mim, porque como mora aqui comigo ainda, então daí pode contar direto. A minha listinha é bem curta. Eu coloquei só 3 filmes ali, de cada categoria, porque senão ia ter muito filme para falar. Aí, aqueles filmes que todo mundo gosta, mas são considerados bons, e eu não gosto, tem 2 blockbusters e um que eu não sei se ganhou o Oscar, que é Capitão América Guerra Civil. Eu não consigo gostar desse filme de maneira alguma. Avatar também, o 2, então, eu achei pior ainda. E daí esse daqui é considerado até cult, eu acho. Um monte de gente gosta, mas eu já tentei assistir ele umas 5 vezes, eu durmo, não consigo. Eu não sei qual que é o final desse filme, que é O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Eu já tentei várias vezes e não consegui terminar. E daí aqueles filmes que eu sei que são ruins, mal avaliados pela crítica, chutado por igual bêbado, é Zohan, Agente Bom de Corte, O Demolidor, lá do começo dos anos 2000, com o Ben Affleck, e qualquer filme Velozes e Furiosos. Esses são aqueles filmes que, se fosse TV a cabo e tivesse passando, eu ia parar para assistir para matar tempo. É bem curto. Principalmente do 8 pra frente. Exatamente. Até a verdade, até o 4, 5 ali, aí tinha uma lógica ali ainda de uns caras rebeldes, ladrão de carro, ladrão de DVD, mas depois começaram a ir pro espaço, o negócio já despirocou, mas eu ainda perco tempo assistindo. Eu acho que o 6 já entra nessa vibe. O 6, eu não gostava do Velozes e Furiosos até que eu vi o 6. E achei divertidíssimo. É aquele que tem a sequência infinita na decolagem do avião no final do filme. É verdade. Esse já aí eles já se perdem a partir desse momento aí que começa a virar chacota para todo mundo. Mas se estiver passando, eu ainda gasto dinheiro assistindo no cinema Velozes e Furiosos. Vai, Glauber. Tá, eu vou falar assim, indo nessa onda aí, daquilo que aparentemente é se não uma unanimidade, mas há um consenso geral de que o filme é muito ruim, né? E eu, assim, não é que eu reconheço que o filme seja ruim, mas eu gosto, sabe? Eu não consigo sequer achar o filme ruim, eu acho o filme ótimo. E eu lembro, assim, de 2 exemplos, assim, bem contundentes, né? Um é o Alien 3, do David Fincher. Eu acho incrível, porque cada filme do Alien, dos 4 filmes, né, originais, né, da sequência da Ripley, cada um é diferente, é uma estética, é um universo, cada um tem um diretor. Eu acho um experimento cinematográfico incrível, e eu gostei demais, a ponto de não entender por que as pessoas criticaram o Alien 3. E, da mesma forma, o 4. Eu gosto também muito dele, sim. Sem querer defender, simplesmente, assim, gosto demais e eu acho o filme ótimo. E, mais recentemente, um exemplo, assim, que eu fui encontrar em bem pouca gente, e o que eu encontrei elogiando foi de uma forma muito profunda, é o Coringa 2. O Coringa 2 me impactou, como diriam os antigos, como o Goya diria, me impactou sobremaneira. É um filme que ele me perturbou de tal forma que parecia que o diretor me colocou na cabeça do Joker e não queria deixar eu sair de lá. Nesse ponto. Assim. E tudo se justifica. Tanto que, quando eu estava pela metade do filme, eu pensei, mas as pessoas... Será que eu estou vendo o mesmo filme que as pessoas estavam criticando? Eu achei sensacional, em todos os aspectos. Eu acho que tudo aquilo que o diretor, a produção queria fazer, entregou. Mas talvez tenha sido um filme vendido errado ou criado uma expectativa errada, não sei.
Eu, particularmente, acho uma obra de arte. É o grande filme que eu vi em 2024 no cinema. Mas é aquela sensação de que vão me apedrejar, né? Tal qual eu não gostar de um Tarantino, como pode gostar de Joker 2, né? Eu achei sublime. Foi às lágrimas, de verdade. Então, eu vou colocar uma listinha de filmes que eu gosto demais, independente de aceitação ou não, mas que para mim são grandes filmes da história do cinema e alguns nem são tão conhecidos assim. O primeiro deles é o Tão Longe, Tão Perto, a versão alemã, em Weiter, Werne, So nah, né? Que é de 93, que eu acho fabuloso. Assim, é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, em todo e qualquer momento, sem sombra de dúvida. Os próximos dois já são aqueles filmes que vocês até podem dizer assim, e isso existe, né? Um deles é Der Susalá, de 75, baseado num livro. É um filmaço. Não vou nem explicar o que é, porque daí vão atrás para assistir. E vai de peito aberto, aqueles filmes que eu não sei nem a nacionalidade dele, do Der Susalá, mas é alguma coisa, acho que é francês, alguma coisa assim. Der Susalá é do Kurosawa. É do Kurosawa, né? Kurosawa. É Kurosawa, tá certo, é verdade. E é um puta filme. Nossa. É um filme assim que pouquíssima gente hoje coloca em qualquer lista, mas que para mim é um dos grandes filmes. O Tuareg, para quem não viu o filme, veja, e aliás é um bom exemplo de como adaptar um bom livro, porque o livro é fininho, é uma história que se lê rápido, e o filme adapta perfeitamente bem a história. O Tuareg, de 84, fabuloso, é uma história sobre honra, é foda, é de explodir cabeças. Um que a Lud acabou de falar mal e eu fiquei tão triste, que é o Big Fish, o Peixe Grande. Eu sabia, né? Desculpa. Que eu gosto demais desse filme, porque para mim é que, por exemplo, eu vou explicar a minha predileção. Eu sou uma pessoa que eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Quem me conhece sabe que eu ataco em várias frentes e faço várias coisas. E eu sou uma pessoa que, como cara do filme, eu tenho histórias absurdas que aconteceram comigo ao longo da minha vida. Então, assim, para mim, aquilo é a história da minha vida. Sou eu contando para os meus filhos, no leito de morte, toda a minha jornada, assim, fica todo mundo naquela coisa. Mas até onde que essas lorotas que o Goya conta acontece ou não acontece? Mas as suas histórias seriam outro filme, né? Então, mas assim, me toca particularmente. Eu gosto demais e sei que é um filme que muita gente assiste meio cansado, assim, com o filme. Meu último, aliás, no último não tem mais filmes aqui que eu gosto. Excalibur, de 81. Filmaço. Até hoje é um filme que eu não sei nem se conseguiria ser feito remake dele e que ficasse à altura do filme original. E também é um filme bem polêmico, nem todo mundo gosta. Blade Runner, que também tem gente que diz, nossa, que filme... Acho que até o Silvano falou. Que filme sacal e tal, mas para mim é um filme que quando eu assisti no cinema, minha cabeça explodiu, mas também eu concordo. O Duna, de 86, que apesar de muita gente criticar, eu acho que foi de uma coragem tremenda fazer, e a trilha sonora até hoje é um clássico do cinema, que é Toto e Brian Eno. Os Hellraiser 1 e 2, que entram na mesma vibe que o Marcelo falou do Sam Raimi, que são filmes da mesma época, com um orçamento ridículo, filme que era tudo para ser trash e virou cult, né?
E gosto de um que pouca gente assistiu, já se ouviu falar muito, que é O Homem de Palha, de 1973, com o Christopher Lee. Filmaço, principalmente no que diz respeito a recontar a mitologia celta nos dias atuais, e que depois, atualmente, apareceu aquele Midsommar, que para mim é pálido, muito pálido perto da versão de 73, fabuloso, e aquele como que é, do Cage, que ele fez, ficou ridículo, nossa, não dá, lixo total. E aí, filmes que eu não gosto e não assistiria, quer dizer, assisti, mas não assistiria de novo e não gosto, ponto, fim, que é Mad Max, qualquer um deles, inclusive o de 2015, já todas essas coisas pós-apocalípticas já nasceram cansadas, né? Então, por mais o Mel Gibson pegou mais gente pela bundinha dele do que pelo filme, pela história do filme, sempre foi um caça-níqueis tremendo. A sequência de Transformers, o Superman do Henry Cavill, nossa, que filme mais ruim, parecia filme feito pelo SBT. E uma que eu vou falar, uma trilogia que eu não gosto e vou ser crucificado, a trilogia do Batman do Christian Bale e Christopher Nolan, não tem nada mais longe do Homem-Morcego do que foi feito ali. Vamos junto para cruz aí, podem me crucificar também. Eu não suporto. Perda de dinheiro e também, pasme, os livros são muito melhores, que é a série Parque dos Dinossauros. Né? O primeiro até meia boca e os livros são muito bons. Mas, cara, tudo caça-níqueis, assim, filme que não vai sobrar nada e às vezes nem o tempo valeu a pena. Tá bom? É a minha listinha. Silvana, né? Silvana. Eita lasqueira aqui, hein? Eu tava com a lista, eu até anotei aqui nas notas, mas aí à medida que vocês foram trazendo filmes que eu tinha esquecido, eu fui colocando. E aí agora não vai ser top 3, eu tenho que fazer igual a Lud ali, né? Ela trouxe 14 filmes, eu vou fazer top 5. Na verdade, eu vou fazer top 3 com 2 menções honrosas pra cada, que eu acho que é o que encaixa aqui. Vamos começar com filmes bons, que eu gosto, eu acho bom e eu acho que todo mundo deveria assistir. Eu coloquei o Animal Cordial, que é brasileira aqui, da Gabriela do Amaral. Ela que é a nossa rainha do terror e do horror aqui, com Murilo Benício de personagem principal. É um filme, se eu não me engano, de 2018 ou 2017, eu não sei exatamente a data, mas ele conversa muito com o que tem hoje de bolsominion, de reaça, desses caras assim, tipo meio CEO de MEI, sabe? Esse negócio assim. E eu acho que é um... E vai pro trashzão, pro terror, pro lado Sam Raimi da coisa, assim, que é difícil ver diretoras indo, assim, e indo tão bem, assim, sendo tão bem executado, assim. Filme brasileiro de trash, de horror, assim, é muito bom ver isso acontecer. Outro filme que eu trouxe também é Retratos Fantasmas, do Kleber Mendonça, que ele é ficção e ele é documental. Eu acho magnífico, assim, como que ele conseguiu transicionar e no final ele mete um taxista invisível lá para você não ter dúvida de que é um filme de ficção. Mas eu acho que a proposta justamente é essa, ele trazer o que é, né? Um recorte de um filme documentário já é uma ficção, né? Já é um recorte da realidade, já não é a realidade. Então, ele extrapola isso nesse documentário, nesse documentário / filme, eu acho maravilhoso, assim, fenomenal. E como que ele mistura, né? Eu adoro assim. Desde quando eu assisti, eu acho que eu não passo, sei lá, uma semana sem pensar nele. Retratos Fantasma, muito bom. Tá na Netflix, inclusive, aí, quem quiser assistir. E a cota americana aqui no top 3, né? Que é mais ou menos americana, mas não é, mas é também. Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, né? Filminho aí top, maravilhoso. Acho que conversou muito com a geração atual, mas também com a geração anterior. Não deixou de ser cinema e foi TikTok ao mesmo tempo. Eu acho que os caras acertaram assim na mão perfeitamente. E eu tenho um apreço também por esse filme, porque
Eu assisti ele na época que eu tinha acabado de me mudar para Curitiba, então eu tava morando sozinho, longe da minha mãe, e o filme fala sobre isso, né? Sobre mãe, sobre deixar o filho ir e viver a vida. Então bateu em mim assim de uma maneira que vocês não têm noção. Então é Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Retratos Fantasmas e O Animal Cordial. E aí eu queria fazer 2 menções honrosas aqui. Não me xinguem, mas Mad Max Estrada da Fúria, eu acho que é filmaço de ação, assim. Eu lembro que eu assisti no cinema, pra mim foi uma das experiências em questão de sala de cinema, assim, mais absurda que eu já tive. É ação o tempo todo, e depois que eu descobri que o filme foi feito sem roteiro, o diretor escreveu só os storyboard e falou: se virem aí, atores. Eu acho que acrescenta muito pro que ele queria trazer. Tipo, ele quis focar num filme de ação mesmo, e é isso, e o textos e falas a gente vem de segundo plano aí. Eu acho que isso foi bem ousado e pra mim deu certo. Pra minha experiência assistindo no cinema foi absurdo. E a segunda menção honrosa, só pra não deixar aí de ladinho, A Chegada, do Villeneuve. Todo mundo gosta muito de Interestelar, mas pra mim A Chegada é o filme de ficção científica da vida, assim. Muito foda, muito bom. Também fala de mãe, fala de tempo, linguagem, tudo. Então eu acho que é o filme, assim. E filmes ruins que eu não assistiria nem se me pagassem novamente pra assistir. Tem um que eu não terminei, que foi Her, ou Ela, né, em português. Não consegui, gente, desculpa aí quem gosta. Desculpa, ex-marido da Sofia Coppola. Mas Her, eu não deu. Eu e Yasmin tentamos assistir também. Ela também tem a mesma opinião sobre o filme. Não desceu. O cara lá, apaixonado pela IA, é difícil de engolir. Um que eu coloquei aqui também, ruim, La La Land. Desculpa, gente, aí, mas musical já não é comigo, e aí já daquele... Ai, não sei. Não sei, desculpa. Assim, eu sei que é bom tecnicamente, mas não me pegou, não conversou comigo. E o último ruim do top 3, do bottom 3, né? Vingadores, A Era de Ultron. Eu acho tão de serviço esse. Tipo, o primeiro Vingadores até que foi legal pela premissa, né, de trazer os heróis juntos, mas aí o 2 eu acho que foi uma pataquada sem fim. Um negócio aí que só conseguiram resolver aqui pro Guerra Infinita e olha lá ainda. Mas o Era de Ultron não faz sentido. O cara, tipo, o robô, ele resolve destruir a humanidade porque ele passou 5 minutos na internet, sabe? Tipo, é isso. E menção honrosa de filme ruim também, porque esse tem uma história engraçada. Não quero me estender muito aqui. Mas menção honrosa de filme ruim, Mãe, do Aronofsky. Porque eu assisti da primeira vez e eu achei genial. Falei assim, caralho, que filme massa. É a Bíblia. E olha como que ele foi sutil nas entrelinhas, meu Deus, e teoria na internet. Aí depois eu fui assistir de novo, é só o Aronofsky parado querendo botar a menina pelada, sofrendo pra cima e pra baixo. E se você, na minha visão, né, desculpa aí, Marcela, mas se você tirar a primeira camada, que é a adaptação da Bíblia, não tem filme ali, sabe? Tipo, não tem subtexto. O texto do filme já é fazer a alegoria da Bíblia, igual o ateu de 16 anos que quer mostrar as incoerências da Bíblia, e é isso, tipo, o filme eu não vejo mais substância nele, além de só ser essa grande alegoria pela alegoria, assim, tipo. Da primeira vez eu gostei muito, mas da segunda vez que eu assisti eu fiquei assim, mas e aí? O que mais que tem aí nesse filme aí que... E aí, esse é meu bottom 3. E eu queria fazer rapidinho, 1 minuto, animações, porque eu acho que quando a gente fala disso, a gente esquece das animações. Então, Aranha Verso 1, revolucionário, muito lindo, muito maravilhoso. Universidade de Monstros, que eu também acho que é uma sequência melhor do que o primeiro. E o Congresso Futurista, que é 50% animação, 50% live action, e é para adultos, tá? Então, menores de 18 não assistam. É isso, pessoal, meu top 9 aí, meio menções honrosas. E é isso, abraço. E quem discorda, discordem aí na sua casa ou na seção de comentários se tiver, né, pra engajar. Eu só ia falar que quando você citou o cinema brasileiro, um filme brasileiro que eu assisto é todo também, que nem o Douglas falou, e que hoje também é um filme que não é falado, mas na época fez tremendo sucesso, o Dona Flor e seus 2 maridos, de 76. Fabuloso esse filme, é maravilhoso, é do Bruno Barreto, né? Acho que é isso, né, Glauber? Maravilhoso, atuação maravilhosa de todo mundo.
extremamente divertido. E passo para frente. Eu queria, ouvindo o Silvano, eu lembrei de um filme que eu gosto muito, que tem que estar no top 5, sei lá, que é A Copa, que é um filme dirigido por um monge budista, um Rinpoche, na verdade. E aí, eu também, ouvindo o Silvano, eu queria falar que eu gostaria de ter mais filmes brasileiros na minha lista. Não sei exatamente, porque não tenho, né? Mente colonizada, provavelmente. Muito filme americano. Mas eu também, ouvindo vocês, eu consegui entender o que é a coisinha que me faz gostar, né, de um filme ou não gostar, que é uma coisa que eu trago da cultura da ficção científica, que é a sensação de maravilhamento. Então, o filme pode ter um roteiro, atores, tudo muito legal, mas tem que ter um momento, pelo menos, que dá aquela sensação de que você fica sem palavras, né, que te toca profundamente, além do dizível, né, do explicável. E, por exemplo, Central do Brasil tem isso. A delicadeza, a beleza que muitas vezes é da própria... O Silvano falou da Mad Max, da Estrada da Fúria, né? Às vezes, quando você vai fazer, né, produzir, executar, tem coisas que acontecem, né, no processo humano, ou da sorte ou do azar, que acho que afetam a energia do filme. E a Central do Brasil tem esses momentos, né, que você vai filmar numa cidadezinha, acontece de estar acontecendo uma, como é que chama aquela ritual religioso, né, e a filmagem procissão, e as pessoas entram na atmosfera do filme e afetam os atores, esse tipo de situação que eu acho que me pega, assim, que faz com que eu goste de um filme. Acho que é Marcelo e o Douglas. Ah, tá. Não, eu lembrei de algumas coisas que quando o Silvano foi falando, brasileiro, que eu conheci faz pouco tempo, que é uma diretora chamada Juliana Rojas, não sei se é assim que fala. Eu assisti um filme dela, mas eu fiquei muito querendo ver outras coisas, assim. Eu assisti Cidade Campo, não sei se vocês conhecem ou não, mas eu achei bem interessante o trabalho dela, bem diferente. Cidade Campo são duas histórias diferentes, assim, mas que tem uma relação meio parecida. A primeira história é uma pessoa que é obrigada a sair do campo e ir para a cidade, e a segunda história são pessoas que são obrigadas a sair da cidade para viver no campo. Daí tem uma história que acontece ali e tal. É bem interessante. Esse filme acho que está no Globoplay, se eu não me engano. E lembrei do Bacurau também, que é um filme bom. Mas do jeito que vocês foram colocando também, filmes que vocês acham legais, que todo mundo tinha que assistir, tarará, independente se é bom ou se é ruim, eu lembrei de alguns, né? Esses dois brasileiros aí. E eu tenho o meu Letterboxd lá, tem lá os seus filmes favoritos de todos os tempos que você coloca lá. O meu Letterboxd, todos os filmes eu coloco 5 estrelas. Eu cheguei num consenso de que eu nunca vou dar menos que 5 estrelas para um filme, independente se eu gostei ou não gostei, porque eu quero burlar o sistema, vamos dizer assim. Mas são 4 filmes do Hitchcock que eu amo. Eu já conversei sobre o Hitchcock com o Gorski, né, em alguns momentos, assim, até sobre coisas assim. Eu adoro os filmes dele. E 4 filmes que eu acho que são, assim, os que eu mais gosto dele, apesar de ter outros na minha listinha dele, que eu acho que todo mundo tem que assistir, são menções honrosas aqui, que é o Rear Window, que é o Janela Indiscreta, o Vértigo, que a gente já falou dele, o The Birds e o Hope, que tem um plano sequência disfarçado lá, bem interessante. Então esses 4 filmes eu fiquei lembrando, queria mencionar eles assim. E eu não sei porque eu gosto muito do Hitchcock, eu gosto muito de histórias de mistério. Sabe essas coisas meio Agatha Christie, essas coisas. Eu adoro qualquer coisa que tenha mistério. Tem um filme que eu peguei no locador uma vez, que é com aquele cara que fez o De Volta para o Futuro, Christopher Lloyd, o nome dele, o cientista. Né? Christopher Lloyd. Que é um filme que fala sobre aquele jogo de tabuleiro antigo, o Detetive, acho que é Clue, se eu não me engano.
É um filme que tem essa história do Coronel Mostarda, não sei o quê, é muito legal. Eu amo um filme assim, sabe? E são filmes que eu, tipo assim, que não vai ser mega hiper aclamado pela crítica, né? Tipo, como, sei lá, A Vida é Bela, como vocês citaram, outros filmes assim, mais, entre aspas, assim, mais considerados cults, assim, sabe? Então eu fiquei lembrando dessas coisas quando vocês estavam falando, que eu só queria colocar na roda. Assim, tirando Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro, eu não consigo criticar nenhum outro filme nacional, porque, nossa, é muito complicado fazer filme no Brasil, pelo amor de Deus. E recentemente eu descobri um movimento da internet aí que começou a taxar Interestelar como a pior bosta já feita pelo Christopher Nolan, quando o pessoal fica ali focando na questão da ficção científica, quando na verdade o filme é mais sobre o pai e a filha, e não sobre a ficção em si. A ficção tá ali só para promover a trama, mas é sobre o relacionamento dos dois, né? Então o pessoal acho que começou a ver o filme pelo lado errado e daí não entende qual que é o propósito, e daí começaram a taxar aí na internet como um filme horroroso, que eu não concordo. Não, pera, mas quem é que critica a ficção científica de Interestelar? O negócio O Twitter. Não, mas até o carinha lá, o astrofísico, que eu esqueci o nome agora, concorda que a ficção científica tá o mais certo possível. Oh, mas mas não tô falando que ela tá errada. Eu critico dela ter sido do jeito que ela é colocada no filme. O lance do Interestelar, cara, pra mim, é tipo assim, whatever a ficção científica. Tipo, o filme eu acho chato pra caramba, sabe? E ele tem uma música que é famosa, que tocam nesse filme, eu não sei, tem algum compositor famoso, é o Hans Zimmer, sei lá. Que Hans Zimmer. Todos os alunos que fazem aula de piano aqui na escola querem tocar, mano. Eu não aguento mais ouvir isso daí, cara. Eu não recomendo você abrir o meu perfil do Instagram. Meu Deus, cara. Eu usei essa música aí no discurso, eu fui orador da turma na faculdade, eu usei essa música na hora do discurso lá. Caraca. Eu acho que é Aurora, eu não sei se foi Aurora ou foi Time, uma dessas duas. Mas é famosa, assim, né? Ficou famosa, né? Então, eu gosto de outras coisas dele. A Chegada eu acho muito mais interessante do que, por exemplo, Interestelar. Não acho que é ruim, mas sei lá, não me pega, não. O problema de Interestelar é que ele se vende como um filme super mega ultra inteligentão, e ele coloca os conceitos lá, beleza, de astrofísica, tudo lá, ficção científica dele lá bonitinho, só que eles explicam pra parecer que é super complexo e inteligente, sendo que o cara tá explicando da maneira mais superficial. Tipo, ele não tá dando nenhuma informação errada cientificamente. Mas ele tá falando, um buraco negro é esse daqui, ó, dobra uma folha de papel, pronto, esse é um buraco negro. Tipo, é pobre, sabe? Tipo, em questão de... Você preferia que ele explicasse... Que ele explicasse com detalhes? Não, eu preferia que ele prezasse mais a narrativa do que essa estética de parecer inteligentão e só jogar conceitos lá, que qualquer um consegue repetir e se achar inteligente também por ter assistido. Mas daí Interestelar é tipo Jesus, assim, é legal, o que ferra são os fãs. Mas acho que isso daí já é característico do Christopher Nolan, ele conseguiu... Essa minha crítica se estende a todos os filmes dele. Porque aí se você for comparar, inclusive, o Tenet, que trabalha com tempo, e A Chegada, que também trabalha com o tempo, você vai ver, tipo, abordagens totalmente diferentes, uma muito mais científica, que é a do Villeneuve lá em A Chegada, e que, tipo, aprofunda e não perde o contexto narrativo. Agora, Tenet, que trabalha tempo também, é ruim também, devia estar nessa lista. Tenet é chato pra caramba. Eu quero fazer só uma observação sobre o Interestelar. Se ele tem o apoio do Serjão dos Foguetes lá, porque é a ficção científica que mais está dentro daquilo que a ciência, né, explica, significa que ele está se afastando da ficção. E aí deixa de me interessar, além de eu achar realmente assim, muito piegas, né, a pegada geral assim, do Christopher Nolan na filmografia dele, né?
Então, não gruda. É um filme que, para mim, eu sou meio teflon para ele. Ele bate, cai e não fica. Só isso de Interestelar? Porque eu vou mudar um pouquinho, só... fiquei feliz porque eu lembrei de um filme brasileiro que foi bem importante para mim, que é o Bicho de Sete Cabeças, da Laís Bodansky, com o Rodrigo Santoro, que é um tema que me é muito caro, né? Que é a loucura, encarceramento. Vocês assistiram? Bicho de Sete Cabeças? Lud, esse filme é baseado no livro O Canto dos Malditos? Sim, é uma história real, né? Mas daí como alguém que é de Curitiba e conhece a história, como foi, inclusive, de pessoas que lidaram com o personagem, eu vou me abster de falar, porque na realidade ali tem uma romantização de uma pessoa extremamente narcisista e e manipuladora. Eu li o livro na época do colégio, cara, assim, na época o livro me impactou bastante, porque é uma história bem pesada, assim, sabe? E depois que eu soube que virou um filme e tal, o nome do autor é até bem diferente, eu não lembro. Carrano, eu não sei o que, Carrano, não lembro. Enfim, mas desculpa, fecha meu parênteses aqui, foi mal. Eu acho que eu ouvi falar vagamente sobre essa questão da pessoa real. O que eu acho importante desse filme, que é algo que deve acontecer muito, né, e que faz parte da história, né, do encarceramento, dos manicômios, né, da loucura, essa aleatoriedade, né, de você internar alguém por uma questão de poder, né, de intolerância com a diferença, aí no caso geracional, né, da história. Acho um filme importante que me marcou, mas é muito pesado mesmo. Austregésilo Carrano Bueno. Impressionantemente, eu assisti esse filme no primeiro ano do ensino médio. O professor de sociologia sugeriu esse filme para assistir. Tadinhos. Acho que eu fui um dos poucos que assistiu. E hoje eu não lembro de praticamente nada. Eu lembro bem por cima. Alguém vai falar? Vamos lá. Vai falar Alguém fale mais alguma coisa? Acho que agora eu posso compartilhar minha listinha, né? Você não falou ainda? Eu achei que você tinha falado. Eu não. Nossa. Então aproveita. Então, filmes ruins que eu gosto. Motoqueiro Fantasma. Motoqueiro Fantasma eu acho muito bom. A Liga da Justiça de Joss Whedon. Eu acho que, assim como Vingadores, foi muito bom. E tentou dar uma humanizada no Superman. Isso é perfeito. E acho que até o pior filme de Transformers é bom. Porque Transformers é carro, tiro, porrada e bomba. Não tem o que não gostar. E daí, filme que é considerado bom que eu não gosto, aí já é um pouquinho mais difícil. Eu vou ter que discordar. Eu não lembro quem comentou de Coringa 2, mas eu vou ter que discordar. Eu entendo a ideia do filme, mas assim como pegou pra quem tá aqui, assim como o filme pegou pra alguns que estão aqui, pra mim ele não pegou. E eu não sei qual que é deixa eu pesquisar aqui rapidinho. A avaliação de Hobbit, a série de filme dos Hobbits, eu não sei qual que é a nota, mas eu gosto, acho bom. E eu acho que é isso. Não lembro de muitos filmes que são outros filmes ruins que eu goste, e nem filmes bons que eu não gosto. Ô Pedro, deixa eu só dar o meu porquê. O porquê que eu não gosto do Hobbit. Na realidade, assim, o filme, como todos do Peter Jackson, muito bom. Só que existe um porém, a meu ver,
que pra É mim um mata livro toda a transformado em série. 3 filmes. Não, é que o Hobbit é uma história para criança. Ele é uma história para criança, assim, de 6 anos. Tanto é que ele começa o livro assim, num buraco vivia um hobbit. Num buraco no chão vivia um hobbit. Não era um buraco qualquer, sujo, tal. Era um buraco de hobbit, isso quer dizer conforto. Então não é um filme, não é uma história de aventura para adultos, não é um filme em que pessoas morrem. É filme que a pessoa morre que nem no desenho do Coiote e do Papaléguas, que ele continua no próximo episódio vivo. Então, assim, eu acho que eles transformaram num filme adulto uma coisa que é uma fantasia muito mais para o Shrek, por exemplo, o Hobbit original, do que propriamente o Senhor dos Anéis, né? Então, isso para mim é uma coisa que me deixou desgostoso, porque eu sempre vi o Hobbit com muito carinho como um livro infantil. E hoje eu não sinto que o filme, por exemplo, vai agradar uma criança de 6 anos. Então, nesse contexto que o filme eu não gosto. Para mim o problema dos Hobbits é primeiro que é a lavagem de dinheiro, né? Que ele transformou um livrinho daquele em 3 filmes de 3 horas. Mas o segundo problema é que ele não fede nem cheira, né? Você pega lá o primeiro Senhor dos Anéis lá, que é de 99, 2000, e, tipo, mesmo com as limitações de computação gráfica e tal, aquilo ali é algo que eu pego para assistir uma vez por ano, a versão estendida da trilogia, só que eu esqueço completamente da existência dos Hobbits. Até a animação que foi lançada recentemente só para a Warner não perder os direitos de produzir filme da franquia, é melhor do que os Hobbits. Então, tipo, são filmes esquecíveis, né? Completamente esquecíveis, e acho que esse que é o principal problema. Eu vi só o primeiro filme do Hobbit, os outros eu não vi, mas eu li o livro. O Hobbit eu li, viu, seu Goya? E realmente, eu concordo com você, Goya, nesse aspecto. O livro, ele tá mais para uma ideia do Shrek, vamos dizer assim, se fosse para fazer uma analogia, do que para um filme de ação. E eu sei que tem um romance nos outros, tem um filme lá de né, umas coisas que, sei lá. Mas enfim. Pode falar, Goya. Não, eu ia dizer que é tão de criança que, inclusive, o Bilbo ganha o anel num jogo de charada, né? De adivinhação, né? O que cai em pé e corre deitado, né? Essas coisas assim. No livro ele ganha o anel desse jeito. Né? E a própria questão dos trolls também, de só ficar acordado até o sol raiar e daí ele morre todo mundo. Então você vê que é um livro para criança, né? Com uma lógica infantil. Uma coisa que eu percebi, assim, no que vocês foram colocando também, é que é aquele mesmo papo, né? Assim, às vezes o filme pode, que nem o Glauber falou do Coringa, né? O segundo, né? Eu adorei o filme também. Eu fui no cinema, eu saí, tipo, falei, mano, que viagem isso aí, sabe? E conversando com uma galera depois, acho que até conversei com o Douglas, não sei. Quase ninguém gostou do filme, assim, da galera que foi pra ver o Coringa e tal, assim, sabe? E até eu vi um comentário uma vez acho que no Omelete, alguma coisa assim, o Forlani falava assim, Coringa 2, tem gente que gostou, tem gente que não entendeu, e você, o que você achou? Daí ele não fala, né, que tem gente que não gostou, né, tipo, que ele quis dizer que as pessoas entenderam errado. E eu vejo isso, cara, eu vejo que as pessoas entenderam errado a ideia do diretor ali. Mas enfim, o que eu queria colocar é que a gente vê que não tem como você falar se o filme é ruim ou não é ruim, cara. É muito... Até o que o Douglas colocou, pô, fazer cinema no Brasil é muito difícil, né? Como é que você vai avaliar um filme ruim, assim, sabe? Eu acho muito difícil você pensar, assim, sobre o que faz um filme ser ruim, sabe? Né? Porque às vezes a história, sei lá, a narrativa, não sei, não pode ser tão boa, mas às vezes ele toca a pessoa de um jeito interessante, não sei, sabe? Tem essa coisa. O Eurotrip, por exemplo, eu acho um filme... Eu assisti na minha adolescência, quando eu era mais novo, e eu achei um filme tão
Assim, um filme bobo, se for ver. Tipo, história adolescente, tarará e tal. Mas, cara, eu assisti tanto aquele filme e a trilha sonora eu gostava, eu achava genial as ideias e as coisas do filme, que pra mim aquele filme era maravilhoso. Além do Tesouro Perdido, a mesma coisa, sabe? E sabe, eu acho que a maneira como que chega pra gente faz diferença, sabe? Não importa se o filme é ruim ou não, sei lá, não sei se eu percebi isso. É que nem A Vida é Bela, que a Lud colocou, que não consegue gostar. O Magnolia também, você falou, Lud, também, se eu não me engano? Não. Magnolia tá nos que eu gosto. Tá nos que você gosta. Que outro que eu não gostei foi Dogville. O Dogville, por exemplo. O Dogville é um filme que eu adorei, porque aquilo de ser diferente me atraiu, sabe? Falei, nossa, que bizarro isso aqui. Tanto que eu comecei a ver o filme pensando, meio que me incomodando com o que eu tava vendo, e eu terminei assistindo o filme sem me importar com o que tava acontecendo ao redor, mas focado na história, sabe? Tipo, eu achei muito interessante, sabe? Coisas que o Von Trier não faz, por exemplo, no Melancolia, que eu acho bem chato, ou no Ninfomaníaca também, sabe? Que eu acho bem chato também. Enfim, mas eu percebi um pouco dessas coisas no que vocês estavam falando e talvez no que eu coloquei também, sei lá. Enfim. O Pedro levantou a mão? Levantou. Fala, Pedrão. É que assim, também depende muito da conexão que a pessoa tem com qualquer contexto do filme. Por exemplo, eu fui assistir semana passada o filme do Minecraft. Pra quem... A história daquele filme é péssima. Só que eu e os meus amigos, a gente adorou o filme. Porque, tipo... Pra quem joga o jogo ou pra quem lê os livros, porque impressionantemente tem livro de Minecraft. Pra quem joga o jogo, pra quem cresceu assistindo youtuber jogando o jogo, esse tipo de coisa, aquele filme vai ser uma mil maravilhas, mesmo que a história seja um lixo. Eu percebi que a história é um lixo, a história é fraca, é pobre, só que o filme é divertido, ele cumpre o que ele promete. A ideia do filme, acho que desde o início a ideia do filme é ser um filme meme, pra ser tirado sarro. E dá certo, funciona. Tanto que ele é um filme que se tivesse sendo gravado mais pra frente, ele é um filme que eu colocaria na lista de um filme ruim que eu gosto. Eu ia perguntar se nós somos 7, né? Foram 7 listas, digamos, né? Teve alguma coincidência? Alguém que citou algum filme que o outro citou? Ou todas, nenhuma bateu com nenhuma? Avatar, eu citei, acho que o Douglas, mas alguém falou de Avatar. Eu não gosto de Avatar. Eu também não, Eu nem vi o 2. Também não me pegou. Eu vi o 1, mas o 2 eu nem quis assistir, cara. Não, você viu o 2, sim, Marcelo. Eu vi o 2? Se você viu o 1, você viu o 2. Entendi. Já tava pensando, eu tomei meu remédio hoje. Se você assistiu o Pocahontas, você já assistiu o Avatar também. Entendi. E eu ia falar você falou de animação, né? Eu achei que não ia valer a animação, eu acabei não pensando, mas, cara, eu não consigo gostar de Divertidamente, nem o primeiro, nem o segundo. O primeiro eu vi... Alguém falou já, né? Alguém falou de Divertidamente aí, né? Eu falei, eu não tive vontade de ver o segundo. O primeiro não pegou. O primeiro a gente assistiu com a Bruna, a gente assistiu e parou no meio, assim, sabe? Falou meio, putz, né? Meio chato, né? Aí eu fui vendo pra ver o que ia dar. E o segundo eu comecei a ver, mas eu falei, não dá não. Mad Max alguém falou também junto. Mas Mad Max alguém gostou e alguém não gostou. Mad Max antagonizou aí. Não, mas o Big Fish não tá na lista, né? O Big Fish também antagonizou. Mas não estava na lista, né? De filmes que você gosta? Não, o Goya gosta e você não gosta. O Goya ama esse filme. Ele queria estar nesse filme. Eu queria estar nesse filme. Eu queria fazer uma observação sobre o Big Fish. Eu gosto bastante dele, não acho um baita filme, assim. Eu vi na época em DVD. Eu gosto muito dele, a tal ponto que ele não parece um filme do Tim Burton. Porque eu não consigo gostar do Tim Burton. Fora os 2 primeiros Batman. Nem o Eduardo Mãos de Tesoura? Acho piegas, não vai. Agora que você falou dos tentei na época, não consegui. Agora que você falou dos filmes do Batman, eu li uma coisa na internet uma vez e eu nunca mais consegui esquecer. Falava que os filmes do Tim Burton, do Batman dele, só são considerados bons porque existem os filmes do Joel Schumacher.
Porque senão, os filmes dele seriam ali os do Joel Schumacher e o do Christopher Nolan seriam os filmes mais avaliados do Batman. Eu, na verdade, prefiro o último Batman em relação ao do Christopher Nolan. Todos, né? Acho que é unanimidade, acho que isso aí, Douglas. Pra quem, né, não sei. Mas, enfim, cara, esses filmes do Batman, toda vez que saía um filme do Batman, eu amava. Esses do Joel Schumacher, eu assisti tantas vezes, mas tantas vezes eu adorava. Porra, pra mim aquilo lá era fantástico, cara. Filme do Batman, não sei o que, sabe? Só que é lógico, você vai ver hoje, é mó brega, né, cara, assim. Eu não sei se daí que a gente vai ficando velho e vai ficando chato. Ou, tipo, o filme, sei lá, cara. Mas na época era tão legal, cara. Igual, sei lá, o filme, o Demolidor que você falou ali, é o Demolidor do Ben Affleck, né? Pô, eu assisti e na época eu adorei, cara. Tem a Elektra nele. Tem Elektra nele, né? A versão estendida desse filme é bem diferente. A versão estendida, eu tenho ela aqui, ela é bem diferente, dá um contexto bem melhor pro filme, pro personagem do Ben Urich ali, que é bem importante na trama. Mas, cara, reza a lenda que existe uma versão do diretor do Batman do Joe Schumacher. E a Warner tem esse corte, só não lança porque não quer mesmo. Então. E o Motoqueiro Fantasma, o Pedro falou. O primeiro eu achei muito foda. Eu achei massa demais. O Nicolas Cage no filme. Tem o Nicolas Cage e me ganha já. Menos o Bird. Que o Nicolas Cage tem cabelo daí. Aí eu não gosto. Lembra, Glauber? Aquela cena do Motoqueiro Fantasma e do Cavaleiro Fantasma lado a lado, se fosse hoje, o cinema virava estádio. Tocando Ghost Riders in the Sky, né, ainda. Exato. Eu lembro disso aí, cara. Aquele ator morreu, né, aquele cara, recentemente. A música ia bombar no Spotify, igual aquela música de Stranger Things lá, que fez sucesso também, ia ser a sensação, realmente. Porque eu lembro poucas coisas do Motoqueiro Fantasma, mas dessa cena eu lembro. Eu olhei, ó. Cara, não morreu não. Quem faz o Cavaleiro Fantasma é o Sam Elliott, que fez o The Ranch, fez esse último Nasce uma Estrela, que ele faz. Eu achei que ele tinha. Do Bradley Cooper. Eu achei que aquele ator tinha morrido. Esse velho é bom, isso. Cara, Arizona Nunca Mais é o que o Nicolas Cage é meio maluco, que ele é um policial. Não, ele é dos irmãos Coen. Esse filme é assim. É um que ele casa com uma policial? Deixa eu lembrar. Ele sequestra os bebês, porque ela não pode ter filhos, ela quer ter filhos. Assisti, cara. Mas eu não lembro direito, mano. Eu assisti bastante tempo. Dos irmãos Coen tem bastante. É onde os fracos não têm vez? É deles também? Ou não? Fargo, né? Não, Fargo eu tô ligado. Fargo, Barton Fink, é ótimo também. Fargo eu tô ligado. Porra, é bom pra caralho. Se durar, o Silvano já tá mudando o top dele já. Os irmãos Coen, eles têm uns filmes foda. Tem um cara, Paul Thomas Anderson, é esse cara que faz tem um filme dos Hotel, não sei, Budapeste, Hotel, não sei o que. Esse cara aí tem um filme que é Paul Thomas Anderson o nome desse cara? Sei lá. Ele tem um filme que eu acho meio chato também, que eu não consigo assistir muito. É um filme tudo igual. Noiva Cadáver é bom. Qual que é Noiva Cadáver? Nossa, sim, rápido. Eu também não tenho muita paciência pro Paul Thomas Anderson, não. Tinha uma professora na faculdade de direção de arte que ela, semestre inteiro passando ele como referência para tudo na sala. Aí eu fui assistir uns filmes e, tipo, o negócio vai para acontecer e daí não acontece. Quando é para acontecer alguma coisa, acaba o filme, eu não tenho paciência. É só a paleta de cor. Paleta de cor eu jogo no Google, vejo a paleta da Pantone o dia inteiro no Illustrator. Não, paciência não. Assistindo paleta, né? Exatamente, o que você falou. A paleta de cores é bonita. A paleta de cores é linda sempre, mas eu acho os filmes muito chatos, assim. Nunca consegui terminar de assistir algum deles. Eu
lembrei de um outro filme legal, Trainspotting. Bom. Muito bom. E a sequência Lembrei do dele. Big Fish. E a sequência dele é boa também. Você já viu? Tem uma sequência 20 anos depois. Não Tem vi. Transporting T20, sei lá o que lá. É interessante. Vale a pena. É com o Ian McGregor, né? É o do Big Fish, né? É isso. Ele Isso que eu mesmo. lembrei dele. É o Obi-Wan Kenobi. Nessa onda aí também faltou mencionar Guy Ritchie, né? Com Snatch, Porcos e Diamantes. Os 3 primeiros filmes ali que ele fez, eu acho muito foda também. Acho todo estiloso demais, muito bom. Fica aí pra quem tá ouvindo a recomendação também. Depois ele casou com a Madonna, daí fez um monte de filme mais ou menos. Daí quando ele se separou da Madonna, voltou a fazer filme foda. E aliás, é um dos melhores, o Snatch, Porcos e Diamantes, é um dos melhores, das melhores atuações do Brad Pitt, a meu ver. Ele tá atuando pra caceta ali. É aquele que ele faz um cigano? Achei que fosse outro. Não, é maravilhoso aquele cigano. É o melhor momento do Brad Pitt, realmente. Ali, o Brad Pitt, os momentos de ouro dele, pra mim, é esse e o 12 Macacos. Eu ia falar 12 Macacos. Eu lembrei dele quando você falou. Tem as grandes atuações dele pra mim. O Lendas da Paixão é com o Brad Pitt? Sim. Daquele pesca os peixes, as trutas lá? É isso? Que ele é uma coisa assim? Se for... esse não é o Lendas da Paixão. Não. Esse é Nada para Sempre. Que ele faz uma versão jovem do Robert Redford. Ah, tá. Entendi. Benjamin Button também. Ele tá bem, né? Eu gosto particularmente daquele filme dele com o Tarantino lá, o Bastardos Inglórios. E eu assisto uma vez por ano também, que é pelo menos para ter noção de como que deve se tratar um nazista. E aquele sotaque falso que ele inventa lá, aquele jeito meio... eu acho muito engraçado. Eu gosto bastante dos filmes dele, mas aquele lá em especial. Tem um dele com os irmãos Coen também, de comédia, que eu não lembro o nome, mas é bom também. Ele é muito legal. Mas o Bastardos com Brad Pitt, pra mim, é inspirável. É o filme preferido do Tarantino também. O Bastardos Inglórios é daqueles filmes que eu queria ir embora do cinema, porque não... É dos assim que muita gente gosta, a maioria gosta, e eu não suporto. Eu acho um desserviço total. E olha que fui assistir no cinema muito generosamente, muito benevolente, e não rolou. Ali já não, pra mim não dava mais. Mas o outro que você falou dele, dos irmãos Coen, é o Queime Antes de Ler, né? É isso, né? Queime Depois de Ler. Isso, melhor ler antes, depois você queima. Vai, Silvano. Vai, Silvano. Eu vou ficar rindo desse Queime antes de ler. Faz sentido também. Silvano, pode falar. Eu só ia comentar também que o Tarantino é controverso porque o Django Livre também, o Spike Lee também saiu da sessão, né? Não assistiu e foi super contra o filme ter ganhado Oscar e tudo mais. Que aí Tarantino tem essa questão também dele, ele trata bem desrespeitosamente assim, essas questões. Pior que o Bastardos Inglórios. Eu também vi no cinema, também fui generosamente, e era um filme que quando eu fui numa cabine com jornalistas, o pessoal aplaudiu o filme, eu saí correndo com vergonha. O cara distribuidor perguntou o que eu achei do filme, eu falei, cara, eu acho que eu vi um outro filme, fiquei aí 2h30 assistindo outra coisa. Engraçado, né? Isso é muito legal, né? Eu não vou falar mais, mas eu queria só colaborar com uma observação, não pontual sobre um filme, mas sobre o cinema, né? Eu sempre, quando dá, eu puxo esse texto, que é um texto que me marcou bastante, que eu li numa resenha, em alguma revista lá nos anos 80, finalzinho dos anos 80, eu não lembro se era 7, Cinema e Vídeo e tal, mas eram aquelas cartas no começo, um artigo, uma crônica, do Zé Wilker, quando o Zé Wilker falava assim da magia do cinema,
que ele comentava assim, quando você pega um filme com atores que não tem muito desempenho, com diálogos que não são grande coisa, com uma produção que nem é tão soberba, com uma decupagem até mesmo simplória, e aquilo te sequestra do teu mundo e te leva para um outro lugar, e todos aqueles problemas que a produção do filme pode ter, elas são assim minimizadas porque tem uma outra coisa acontecendo ali. E ele falava de Casablanca. Casablanca é isso, é um filme, se você olhar assim, sem prestar atenção no contexto narrativo, mas observar a produção, ele é um filme pobre, ele é um filme fraco, ele é um filme que não diz nada, mas ele falava assim, cara, essa é a magia do cinema. Ele consegue transcender tudo, porque tem uma outra coisa sendo contada ali, que é a tragédia humana, né? É um amor que nunca vai voltar, é uma situação que as pessoas são impotentes a resolver, e aquilo conversa com cada um. Então eu acho que eu queria só colaborar usando as palavras do Zé Wilker para justificar que sim, eu acho que cada um pode gostar, desgostar de tudo, porque a gente, na verdade, está nada mais vendo do que um grande espelho com imagens que a gente gostaria de contemplar ou não, né? Vai, Douglas. Eu não queria deixar tão em silêncio assim também. Deixou a galera triste. Não, é sobre essa questão. O Goya falou mal do Mad Max, então eu resolvi estragar o clima aqui. Acho absurdo. Os filmes do Tarantino ali, o Django e aquele Os Oito Odiados, cara, o Django até vai, mas esse Os Oito Odiados ali, eu acho esse filme muito ruim, cara. Eu já assisti os filmes do Tarantino várias vezes, mas esse eu não consigo. Eu assisti na cabine só, eu acho. E nunca mais também, porque um filme que não me pegou, e daí, tipo, cria-se toda essa aura em cima do Tarantino, vai ser o último filme do Tarantino agora, o 10º e último filme. Cara, caguei, esquece esse Os Oito Odiados aí, faz mais um, então, no lugar, porque muito, muito ruim o filme, já que o Glauber... porque Oito Odiados, pra mim, é esse e 7 anteriores dele, entendeu? Eu só queria fazer uma... a gente está encaminhando para um final, provavelmente. Sim. Eu sempre tenho que falar isso, né? E eu não falei... eu sempre cito a Bruna no podcast. E eu queria falar que eu amo um filme que ela detesta. Toda vez que eu coloco para assistir, ela fala, você vai botar esse filme? Que é Amélie Poulain. Eu adoro aquele filme, acho sensacional, acho bonitinho, sabe? Tudo fofinho assim, e ela falando, não sei o que as pessoas vêem nesse filme, essas músicas chatas pra cacete, e não sei o que. Eu acho que foi meio que usaram demais, assim, toda a estética que o filme trouxe, assim, sabe? Mas eu adoro esse filme aí, sabe? E ela odeia, sabe? Detesto. O Mãe Você também. leu meu pensamento. Você não gosta de Amélie Poulain? Não, você leu meu pensamento porque eu tava pensando em fazer uma lista dos filmes mais fofinhos. Olha aí, ó. Fica para um próximo episódio, quem sabe? Os filmes fofinhos. E eu lembrei de um outro filme que eu gostei, Dois Caras Legais, acho que é assim que chama, né? Não tô ligado isso. Alguém viu Dois Caras Legais? Com o cara... Eu acho que fica o Ryan Gosling e o... o Gladiador. O Gladiador lá, eu gosto desse tipo de filme que é humor e é tipo assim, parece que é para ser um negócio inteligente e acaba sendo um negócio muito sem noção. A cena que ele vai quebrar a porta de vidro ali, dar um soco ali e ele consegue se arregaçar sozinho, só ele e a porta com um pano na mão, aquilo ali eu acho muito engraçado. Tem bastante humor físico, né? É de ação, investigação e humor meio pastelão. E os atores são muito carismáticos, né? O Ryan Gosling e o Gladiador. Muito bom. Mas eu não vi esse filme aí, preciso ir atrás. Um que eu comecei a ver é
The Real Pain, uma coisa assim, que é com o irmão do Macaulay Culkin, que ganhou o Oscar por esse filme aí. Eu parei nos 15 minutos de filme. Eu achei muito chato. Acho que é The Real Pain, uma coisa assim. Ele tá no Prime, sei lá assim. Não sei se É vocês isso viram. mesmo. E tem o Mark Zuckerberg lá. Exatamente. Ele dirige o filme, o Jesse, sei lá o que é o nome dele, né? Eu acho que ele roteirizou. Ele Não lembro se roteirizou? ele é o diretor também, mas o roteiro é dele. Mas você assistiu? Não. Eu também assisti 20 minutos e desisti. Eu tenho esse negócio que o Douglas falou lá, tipo, você tá vendo o filme, você pega nos 10 minutos do filme, você começa a mexer no celular, eu já nem perco tempo mais assistindo, cara. Eu já paro, já vou ver outra coisa. Mas é chato pra cacete. O cara ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante, né, sei lá, e ganhou um monte de outros prêmios também, sei lá, enfim. Enfim, gente, eu acho que chegamos a um episódio, né? Fica a dica do episódio de filmes fofinhos, ou quem sabe outros filmes também, que a gente pode colocar. Filmes de distopias que o Goya adora, ou filme... franquias, as melhores franquias que o Goya gosta. Convença o Goya a assistir franquias. Cada um fazer as 3 melhores trilogias. Séries também, olha aí, ó. Séries e franquias, muito bom. Também Filme pode de ser... terror. Filmes de horror. Só pra eu poder falar do Sam Raimi. Vamos fazer um filme de horror e chamar o Damian, que é o cara do cinema de horror aí, que é massa. Ele vai trazer umas coisas legais também. E convença o Gorski a gostar de Tarantino. Não é Tarantino que ele não gosta, é o Nolan? Tarantino. É o Tarantino mesmo? Não é que não gosto de Tarantino, não acho que ele seja isso tudo que acham que ele é, né? É isso aí. Eu, por exemplo, eu sou fã de Kill Bill. Eu acho sim. Kill Bill divertidíssimo, mas ele não acrescenta em nada pro cinema, só isso. E o Christopher Nolan eu acho pedante. Sim. Tirando o Amnésia, que eu acho é o melhor dele pra mim. Pois é. Não vai, mas é aquilo que falava do gosto, né? Que é diferente do cinema. Eu sou fã do primeiro, A Morte do Demônio. O segundo que você mostrou, eu acho maravilhoso. Eu vi no cinema. Eu acho incrível, sabe? Não consigo entender se alguém critica esse filme. Eu já ligo, bato meu braço e põe uma serra elétrica no lugar. Dava pra fazer um dos diretores também, pra poder falar dos irmãos russos, falar mal deles, né? Puta merda, os caras são ruins. Vamos fazer um também. Vamos deixar as dicas aí. Tem um do Almodóvar. E tem assim... Produções nacionais. Almodóvar nacionais. O Almodóvar tem bastante... É o Almodóvar que tem bastante coisa sexual no filme? Ou é o Fellini? O Almodóvar não, tem... Almodóvar é mais psicanalítico. Né? Ele tem... O Fellini é um pouco mais simbólico. Né? O Almodóvar que tem Tudo Sobre Minha... É Tudo Sobre Minha Mãe o nome do filme? Sim. Esse filme é bem legal. Eu achei bacana. Massa. É isso aí então, galera. Aquele abraço. É nóis.